Então, agora, muito boa tarde a todos, bem-vindos a esse nosso novo encontro da disciplina de Construções Rurais. Hoje nós vamos começar tema novo. Antes de começar a comentar com vocês sobre o tema, eu quero lembrar uma outra coisa para vocês, né? Eu ainda tenho muitos questionamentos de como será a segunda chamada, tá? Então, estou repetindo como é que é, e vou repetir também a questão da presença, tá? Então, assim, segunda chamada, a prof já comentou com vocês, que é lá no finalzinho do semestre, lá no plano de ensino de vocês, tem direitinho lá a semana que vocês vão fazer a segunda chamada para a prof, tá? Então, tá tudo organizadinho, tá tudo dito lá. Então, vocês não precisam se preocupar em marcar data, horário e tal. Eu sei que a vida de vocês está muito tumultuada, então, quanto menos a gente tumultuar a vida de vocês, um tanto melhor, né? Então, já está reservadinho lá no final do semestre, vocês podem olhar lá o plano de vocês vão olhar lá, tá? Na última semana. Outra questão, a questão da presença, né? Então, assim, como é que funciona? Lembrando, vocês têm duas presenças por estarem aqui com a prof no encontro síncrono, tá? E aí vocês fazem a marcação lá no Moodle direitinho, né, durante a vigência da aula, da presença de vocês. Essa marcação vale duas presenças. Agora, quem porventura teve problema, porque caiu a energia, porque caiu a internet, que tem problema, então tem a possibilidade ainda de assistir a aula gravada nossa lá no canal, no Campo Constrói. Então, como é que faz? Vai lá, assiste a aula direitinho e deixa nos comentários, né, o nome, a turma, né, o curso e a matrícula. Por quê? Porque daí eu rastreio aqui o Moodle, aí ficou faltando alguém, eu vou olhar e olho lá no nosso canal para ver se a pessoa assistiu lá, tá? Bom, essa manobra são duas presenças. O que é a terceira presença? É a entrega da tarefa, né? Então, assim, você entregou a tarefa. As nossas tarefas, quando a gente faz questionário, daí é sempre assim, questionário sempre abre na quarta-feira da semana, geralmente a 1h da tarde, e ele fecha às 19 horas, às 7 horas da noite, tá? Então, aí o que acontece? Essa resolução nesse período é mais uma presença e a nota correspondente do questionário, né? Agora, quando vocês têm tarefa com a prof, que normalmente a prof faz tarefa para vocês entregarem na segunda-feira da semana seguinte, né, os exercícios, as coisas, então, de novo, aí a prof vai lá, corrige os exercícios de vocês, aí vale a outra presença também, tá? Então, ó, no encontro síncrono a gente tem duas presenças e lá a tarefa entregue conforme as regras, mais uma presença. Então, as três presenças ficam fechadas dessa forma. Combinado? Alguma dúvida, meus amores? E aí a planilha, né, essa semana a prof vai baixar a planilha de novo, vai atualizar e vai colocar as notas para vocês também da prova, tá? Então, durante a semana, eu vou terminando, vou colocando para vocês, e daí eu aviso vocês no Moodle, né? Eu mando aquela mensagem no Moodle, daí vocês ficam sabendo, ó, já saiu a nota, já está atualizada a planilha, a prof deixa tudo lá direitinho para vocês. Combinado? Alguma dúvida, meus amores? Tranquilo, Catiusca? Então, beleza. Então, vamos começar. Hoje, como nós temos hoje é uma parte bem teórica, né, que é a parte de fundações, né? Então, quando a gente trabalha mais a teoria, a prof faz questionário para vocês. Então, como eu falei agora mesmo, o questionário vai abrir amanhã, às 13 horas, ou seja, 1h da tarde, e vai fechar às 19 horas, às 7 horas da noite, tá? É um questionário curto, são 5 questões, 2 pontos cada uma, vocês têm 2 tentativas, né? E é 10 minutinhos só, não tem complicação nenhuma, é rápido e rasteiro, como diz, né? Bem tranquilo. Só para eu perceber se vocês, a parte teórica que eu preciso, vocês conseguiram absorver desse nosso encontro. E na aula que vem, né, a gente continua com os exercícios. Então, a prof sempre vai fazendo assim, ó, a gente faz alguns exercícios pertinentes ao conteúdo, e depois a gente faz uma amarração com aquilo que nós já vimos nos outros conteúdos, né? Então, a gente vai levando tudo junto, certo? Para vocês não perderem o fio da meada. Fica valendo aqui também, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, né, principalmente nos exercícios, né?
Então, vocês podem conversar com a gente, vocês podem me chamar a Tuane, né? Então, não tem problema nenhum, tá certo? Combinado também? Então, vamos lá para a nossa teoria, né? Aí vocês me chamem agora, como eu falo para vocês, né? Quando a gente está, quando eu estou mostrando para vocês a aula, eu não consigo mais enxergar vocês, né? Então, se tiver alguma questão, vocês me chamem, falem comigo, né? Ah, outra coisa. Hoje já deve ter acontecido, tá? A reunião do CUM para definir o próximo semestre. Então, assim, esse nosso semestre, agora, esse 2020/2, termina no dia 22 de maio, né? O próximo semestre deve começar dia 14 de junho. Se houve a aprovação por 16 semanas, ele acaba no dia 2 de outubro, tá? E também estariam discutindo, eu não sei ainda, porque eu dei aula até agora, ao meio-dia, né, com as minhas coisas, exercício e tal, então eu não consegui ver qual o resultado disso, né? Mas eles também iriam discutir se nós iríamos continuar online ou se nós iríamos começar a trabalhar presencialmente. Eu não sei, eu acho difícil presencial ainda, da forma com que a gente estava acostumado, porque nós não temos vacina ainda, né? Mas igual, se acharem uma forma da gente trabalhar presencial, né, dividindo turma, fazendo alguma coisa, eu também sou favorável, né? O bom seria se a gente já tivesse a vacina, né? Mas então, eu aviso vocês, o que tiver acontecido, o que for acontecer, a gente vai conversando e eu vou avisando vocês. Combinado? Então, vamos lá. Vamos lá com a nossa apresentação para a gente conversar, né? Qualquer coisa me chama. Vocês já conseguem enxergar? Sim. Beleza? Então, vamos lá. Então, queridos, bom, as fundações, né, elas são basicamente as estruturas que vão fazer a sustentação das construções, né? Normalmente elas ficam enterradas, né, elas não são perceptíveis, né, olho nu, elas ficam, né, elas são as responsáveis, elas ficam dentro do solo e elas são as responsáveis, né, por comunicar todas as cargas que são, né, atribuídas, né, via telhado, via paredes, pilares, e elas recebem essas cargas e distribuem essas cargas no solo, tá? Então, essa é basicamente a função das fundações, né? Sustentação das construções. Então, como eu gosto de repetir, né? Partes inferiores da edificação recebem as cargas e transmitem ao terreno. Quais são os elementos para o estudo e, consequentemente, para a melhor escolha dessas fundações, né? Para o estudo de uma fundação, a gente tem que saber quais as cargas que estão atuando sobre essa fundação e conhecer um pouco sobre a natureza e características desse subsolo, né? Eu falo subsolo porque, normalmente, né, na construção, é o inverso do que a gente tem para a agricultura, né? Então, assim, o que a gente pensa num solo bom para a agricultura? Um solo bem estruturado, um solo que permita o desenvolvimento das plantas, rico em matéria orgânica, né? Nutricionalmente adequado, enfim, né? Características que vão propiciar o desenvolvimento adequado das plantas. Aqui, para mim, na construção civil, eu preciso de um solo, na verdade, esse solo é geralmente retirado, né? Eu acabo trabalhando em cima do subsolo, né? As fundações ficam calcadas sobre esse subsolo, e eu preciso de uma situação de compactação, né, de estruturação, né, de uma estrutura mais rígida, né, que receba e consiga sustentar essas cargas, né. Então, é isso que eu preciso como característica, né, como natureza e característica desse subsolo, um solo resistente, compactado, né, que dê sustentação e que consiga, né, absorver essas cargas advindas da instalação, da construção, e a distribua de forma correta nesse subsolo, tá? Bom, quais são as cargas que atuam sobre essa fundação, né? Logicamente, né, por isso que a gente começa a dimensionar de telhado para baixo, né? Então, ó, as cargas de telhado, toda a parte da estrutura que a gente já conheceu, a parte dos pilares, né, toda essa parte que fica externa, elas vão configurar como cargas que irão atuar, que serão sustentadas por esta fundação,
tá? Então, no estudo da fundação é basicamente isso, as cargas atuantes e a natureza e as características desse subsolo, tá? Agora, quando eu vou escolher a fundação, essa carga, né, ela deve ser transmitida às camadas do terreno e capaz de suportar sem ruptura. Então, esses desenhos que vocês estão vendo, essas imagens aqui, são imagens reais, né? Então, assim, na primeira, é uma situação de uma estrada, né, que não houve um estudo mais apurado dessa questão dos taludes aqui, de inclinação, de tipo de terreno, de sustentação para isso aqui. E aí, o que aconteceu? Né? Com certeza, houve uma chuva no local, né? Então, esse a mais da água sobre esses taludes, né? O que aconteceu? Ele promoveu esse deslizamento, e essa estrada aqui, com certeza, ela tinha uma construção ligeiramente frágil, né? Então, com toda essa carga aqui, houve esse empurrar desta massa da estrada, e esse dano foi total aqui, né? Bom, uma outra construção aqui, essa história eu gosto sempre de contar com vocês, porque eu vi essa construção aqui acontecer, tudo isso, né? Isso aqui é um prédio, né? Um pequeno prédio, ele está localizado na Praia das Toninhas, em Ubatuba, no litoral de São Paulo, né? Litoral norte de São Paulo. E o que é isso aqui? Né? Ao lado desse muro aqui, eu tenho um riozinho de maré, tá? Então, é uma região de solos relativamente frágeis, né? Próximos à praia, tá? Na verdade, esse terreno, ele fica além da estrada, né? Daquela estrada Rio Santos, que é a BR-101. Mas ele fica muito próximo, né? Da praia. E como agravante também, ele tem ao longo do outro lado desse murinho aqui, ele tem também esses riozinhos que são muito comuns na zona litorânea, né, que são rios de maré. Não sei se vocês conseguem enxergar, inclusive, uma rachadura aqui nesse muro, lá na parte de baixo. Então, o que aconteceu? O terreno cedeu, né? O terreno cedeu. E aí, o que aconteceu aqui? Cedeu, né? As fundações, na verdade, com certeza também, elas, quando foram dimensionadas, elas, de certa forma, subestimaram, né, essa carga toda que iria atuar sobre essa estrutura de fundação, e, com certeza, a profundidade com que essa fundação foi feita, né, então, porque quando a gente pensa em profundidade de leito resistente, a gente sempre está preocupado com, eu tenho uma carga e eu tenho que achar uma camada do solo que seja capaz de resistir, né, com o mínimo de acomodação possível, né? Ela recebe as cargas e distribui no solo. Se você projeta essa fundação numa camada que não é uma camada, realmente a camada resistente, essa camada pode sofrer dano, né, pode sofrer essa ruptura, e aí acontece esse deslizar, esse afundamento aqui. Na verdade, o que aconteceu? O prédio, eu vou mostrar a próxima foto, isso aqui era a sacadazinha do primeiro andar, e ele afundou. Né? Ele afundou, ele empurrou a fundação toda, aqui também o terreno, né, cedeu, então eu tenho que ter muito claro isso, a escolha da fundação, ela está muito ligada às cargas da estrutura que serão transmitidas às camadas do terreno, e essas camadas têm que ser capazes de suportar sem ruptura, né? Então, assim, com certeza, a gente não achou o leito resistente capaz de suportar essas cargas sem romper, e aí essa estrutura, né, se rompeu mesmo, tá? Eu vou mostrar para vocês, tem uma outra foto, é essa foto aqui, ó, vista de longe, é isso que aconteceu nesse prédio, tá? Então, assim, percebam, né, que já era o primeiro andar, né? Então, assim, esses prédios de praia, normalmente, a parte de baixo, a parte inferior, são pilotis, né? E aí, normalmente, eles aproveitam para alocar as garagens, né? E aí, o primeiro andar, normalmente, sai a partir desses pilotis. Eu acho que vocês estão vendo o irmão gêmeo dele aqui, né? Então, a parte de pilotis, esse é o primeiro andar. Então, o que aconteceu? Ele afundou, e principalmente esse outro lado aqui, que tem o riozinho aqui que eu falei para vocês, ele afundou mais ainda, né? Vocês estão vendo aqui a sacadinha do primeiro andar, né? Olhem bem como ele afundou. Então, isso aqui é muito triste, né? Essa construção, ela tem duas perdas que eu identifico, né? Ela tem a perda material, né? Que
que é derivada aí desse quebrar dessa estrutura, né? Mas ela tem uma perda também do ponto de vista de valorização, né? Do próprio imóvel, né? Então, pensem bem, é um imóvel super valorizado, próximo à praia, próximo ao mar, é uma região muito bonita em Ubatuba, e aí o prédio novinho, né? E o que aconteceu, né? Esse afundamento. Então, qual é o custo que isso não tem em termos de valorização, em termos sociais, vamos dizer assim, né? Então, eu sei sim que essa estrutura foi toda ela macaqueada, né, que eles chamam, né, foram feitas, isso aqui foi levantado, né, foi trazido aqueles caminhões com os hidráulicos, elas foram suspensas e o que aconteceu? Eles fizeram toda uma reorganização dessas cargas aqui, redimensionaram os pilares, enfim, fez todo um retrabalho aqui, né, nesse prédio, né, um reforço nesse prédio, e aí ele ficou no estado como o irmão gêmeo dele aqui, né? Mas veja bem, quem sabe dessa história sempre vai ficar, né, preocupado com essa conversa, né? Poxa, é um prédio que caiu, é um prédio que afundou. Ele foi restaurado? Sim, mas foi um prédio que sofreu um dano bastante sério, né? Então, tem esse custo também, tem o custo do material em si, que houve um aporte maior, né? Teve que consertar, e esse custo, eu chamo de custo social, né, essa situação que envolve a valorização do imóvel e negociar o imóvel nessas condições não é muito fácil, tá? Fala, meu bem. Aquele prédio que fica na João Baroni ali, ele foi interditado justamente por conta disso. Se olhar aqui da rótula do Franciose ali, ele tem uma... Sim. Uhum. Então, esses prédios, na verdade, assim, ó, aqui não haveria muita desculpa, né, Zaida, para esse tipo de coisa, né, porque, na verdade, a gente teria uma condição, assim, lógico que os solos não são os mesmos em todos os lugares, é óbvio que não, né, mas, em geral, né, as pessoas conhecem as vizinhanças, então, quando a gente menciona a fundação, a gente também conhece um pouco do lugar, não é para errar, né, mas não estamos livres disso acontecer. E realmente, esse prédio lá em Ubatuba, ele não foi, ele não chegou a ser, vamos dizer assim, ele foi socorrido, tá? Mas ele teve um problema sério, né, de venda, né? Quem já tinha comprado, porque esses prédios geralmente são comprados na planta, né? Quem já tinha comprado ficou com aquela coisa, né? Pô, um prédio, um apartamento que afundou, né? Então, tem essa questão, né? Mas esse do François também é complicado mesmo, Zaida. É muito complicado. Então, vocês percebam a fundação, como ela é importante, né? Para vocês terem noção, ali no nos dois prédios nossos, né? No CBS 01 e o 02, né? Então, assim, a princípio, né, é relativamente tranquilo construir naquela região, inclusive porque é um terreno muito pedregoso, etc, etc. Mas, se por um lado nos sugere que as pedras sejam resistentes, se você construir sobre elas, é uma coisa bastante delicada, porque rocha fratura, né? Então, assim, elas são resistentes no todo, mas quando elas recebem algum tipo de impacto, algum tipo de perfuração, elas podem ser suscetíveis a rompimento, né, a rupturas. Então, construir sobre pedras também não é uma coisa muito fácil, né? E outra coisa, que vocês não são do tempo da construção dos dois prédios, né? Mas, assim, a profundidade do leito resistente ali da onde foram feitas, né, as fundações dos prédios, eles têm profundidades diferentes, né, principalmente o CBS 02 ele é mais baixo, né, do ponto de vista, em relação ao nível do CBS 1, ele é mais baixo, né, do que o CBS 01. E ele também tinha rochas, etc., mas todas as fundações, nenhuma dos pontos onde eu tenho os pilares, né, que fazem a sustentação, eu tenho uma variação bastante grande de profundidade, né, assim como o CBS 01. Então, eu tenho estacas que foram feitas a 8 metros, a 6 metros, a 9 metros, então, porque o perfil do solo muda, né, então, ele não tem uma
uma profundidade semelhante em toda ela, né? E o tipo de solo também que se deposita muda. Então, tem diferentes pontos com diferentes resistências. Então, isso só é definido, isso é só perceptível, né? À medida em que a gente faz aquela avaliação, né? Então, antes de construir, antes de eu fazer qualquer coisa, eu já tenho o pré-dimensionamento da construção, e aí eu chamo uma equipe para fazer a análise desse solo, né? O pessoal que faz análise de solo e subsolo para definir, inclusive, as profundidades, né? Dos pontos em que eu vou precisar perfurar para fazer as fundações, né? Então, isso é feito, né? Isso é feito análise de vários pontos, né? E a definição do número de pontos é em função da área construída, né? Da área da metragem quadrada de ocupação do solo. E os pontos espaçados, tem critério para isso, né? E aí eles já tem a previsão de carga, então eles vão testando, né? Vão com aquela estrutura, né? Que ela lança a carga no determinado ponto, e aí eles vão tirando uma amostra de solo, então eles têm o perfil todinho do solo, né? Como é que ele se comporta, se é mais argiloso, se é mais soltoso, se é mais arenoso, e as profundidades dessas camadas, e ao mesmo tempo que eles vão sabendo a resistência com né, com essa carga que vai sendo depositada, né, que vai sendo lançada. Então, a gente acha o leito resistente quando, ao lançar a carga que é atribuída àquele ponto, a ruptura não acontece mais, né, e praticamente não há variação, né, você lança e aí a estrutura, né, a carga que você lançou fica sem grandes variações no solo, ela não aprofunda mais, né? Então, isso aí identifica o que você achou o solo resistente, né? Você lança, ela se mantém, você lança mais uma vez, ela se mantém, ela não aprofunda mais, porque à medida que você está longe ainda do solo resistente, conforme você vai lançando a carga, né? Isso vai aprofundando, 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 até achar o leito resistente. Achou, não deforma mais, né? E enquanto isso, a gente vai tirando, né, as camadas de solo e definindo o perfil desse solo, né? Então, essa análise é muito importante para qualquer tipo de construção, né? Vamos lá, queridos, vocês podem me interpelar, tá? Vocês podem me chamar para a gente ir conversando, para não ficar uma coisa muito, muito monóloga, né? Vocês já enxergam de volta? Sim. Sim? Então tá. Uma outra preocupação que a gente tem que ter, queridos, é assim, olha, quando a gente vai executar uma obra, a gente não pode, de maneira alguma, causar injúrias, né, na obra que já está pronta, né? Então, a execução das fundações, elas não devem causar danos às estruturas vizinhas. Então, assim, ó, eu conto sempre esse exemplo também. Quando eu morava em Florianópolis, o meu prédio já estava pronto, né? Eu morava pertinho da UFSC, do campus da Trindade. E aí, era um lugar alto, né? E o meu prédio, a gente optou por fazer o prédio acima, né? Dessa elevação que tinha ali. Só que o prédio do lado, que foi construído depois, então eles quiseram essa diferença de nível em relação à avenida lá que faz acesso à UFSC, existia um desnível bom, eles queriam aproveitar para fazer garagens, né? Então eles teriam que cavar aquele solo, né? Só que num solo bastante rochoso, com bastante coisa, né? Então, deu muito trabalho essa escavação. E aí, esses cuidados com a fundação do nosso prédio, que já estava pronta, foi enorme, né? Então, a dificuldade de perfuração desse solo no novo prédio foi muito grande, então se usou dinamite, então tiveram que tomar muito cuidado, né, exatamente para proteger aquilo que já estava pronto, que era o meu prédio, né, então construíram e tal, mas com zero de injúrias para o prédio nosso que já estava pronto, tá? Mas foi uma obra enorme de engenharia. Também, ao lado do aspecto técnico, a escolha do tipo de fundação deve atender à questão econômica também, né? Então, assim, e estética também, gente. Então, eu também adoro mostrar essa figura para vocês, né, de uma situação bem gritante, né? Então, a ideia era construir essa ponte que vocês estão vendo, né? Então, na verdade, essa ponte não precisava ser dessa altura, ela podia ser um pouco mais baixa,
né? Ah, mas eu vou passar com embarcações altas e a altura que ela teria, né, com essa parte, porque isso aqui não precisaria estar de fora, né, essas pernas aqui. Eu poderia estar com isso aqui faceando o oceano ali, né, o rio, o oceano. O que acontece, né? Foi construído muito alto, provavelmente teve essa questão, né, de passagem de embarcações grandes, né? Mas assim, ó, o que a gente faz numa situação dessa, né? Você mantém a maior parte da estrutura, né, nessa altura mais baixa, né, que seria, na verdade, essa altura aqui dessas estruturas aqui, que poderiam estar enterradas, né? E isso aqui só de fora. E aí, o meio dessa ponte, aí sim, ele poderia ser mais elevado, de forma a possibilitar a passagem de embarcações de maior tamanho, né? Então, assim, eu não sei se vocês conhecem aquela ponte Rio Santos, lá, aquela ponte que tem lá no Rio de Janeiro, aquela ponte que faz atravessa a Baía de Guanabara, né? Então, essa ponte é assim, ela tem uma altura, chega um determinado trecho, ela é mais alta, né? Exatamente, porque na Bahia entram embarcações de alto, né, de grande calado, né? Então, para possibilitar esse tipo de coisa, né? Outro lugar também que é assim, gente, é Vitória. Então, Vitória tem uma ponte bastante significativa, é o que eles chamam de terceira ponte. Ela é bastante alta no seu centro, e ela não é tão alta nas extremidades, né? Então, você não vê essa situação, né? E aí, assim, para que uma estrutura tão alta? Para que essa questão dessa estrutura toda aberta aqui? Não haveria necessidade, né? Tem uma questão econômica envolvida aqui, né? Tem um aspecto estético que é desagradável quando a gente vê desse jeito. Então, quando a gente vai definir a fundação, a gente também tem que prestar atenção nessas questões, tá? Bom, aí me perguntam sempre, mas a fundação fica sempre enterrada, fica sempre aprofundada no terreno. Sim, e existem motivos para isso, né? O primeiro deles é evitar o escorregamento lateral. Então, assim, se a fundação ficar muito aflorada, né, ela fica apoiada sobre um solo, né, um subsolo, mas um solo, né, que em geral não é muito resistente. Então, e mesmo que ela esteja aprofundada, se eu não faço a retirada desse material mais orgânico, mais superficial, pode sim ocorrer esse escorregamento lateral, né, esse desmoronamento ali. Então, eu aprofundo normalmente as fundações pensando nesse escorregamento lateral e, como eu já havia dito para vocês também, pensando na eliminação da camada superficial do solo, né, que é geralmente composta de um material em decomposição, e aí, como eu quero o leito de fundação sobre o subsolo, né, apoiado no subsolo, para receber, né, toda a parte de estruturação, então, por isso que eu aprofundo, é por isso que eu não faço a fundação tão rasinha, né, mesmo que o terreno tenha uma resistência interessante, né, essa não é adequado, né, você fazer muito raso exatamente por causa disso, pelo escorregamento lateral e porque eu posso estar fixando a minha fundação num solo composto por material em decomposição, rico em matéria orgânica, e muito fofo, muito estruturado, né, muito agronômico, como eu chamo, né, e aí não adequado ou pouco adequado a receber uma fundação, certo? Bom, aí chegou uma parte muito importante, né? As fundações, elas se dividem em dois grandes grupos, né? Em virtude do quê? Da profundidade em relação à estrutura da edificação, basicamente. Então, eu tenho as fundações rasas ou superficiais, tá? E as fundações indiretas ou profundas. Então, rasas, né? Diretas, posso também dizer, ou superficiais, e as fundações indiretas ou profundas, certo? Então, esses dois grandes grupos, né? E eles estão relacionados exatamente a essa profundidade no solo, né? Em que profundidade eu estou atingindo essa fundação no solo. Bom, as fundações rasas, as fundações diretas ou superficiais são aquelas em que a carga da estrutura ela é transmitida ao solo diretamente pela fundação. Então, eu não tenho intermediários, né? Então, eu tenho
o meu pilar, aí eu tenho o toco de pilar, e aí eu tenho a base da minha fundação diretamente calcada, né, no leito resistente ali do solo, né? Então, eu tenho dentro dessa categoria, né, das fundações diretas, rasas, né, superficiais, eu tenho o que a gente chama de sapata corrida simples, né? Então, as sapatas corridas, elas são viáveis, né, para nível abaixo de solo e solo admissível, né, que suporte uma carga admissível, né, e essa carga normalmente é pequena, né, e aí a profundidade de escavação, ela varia de meio metro a 1,5 m. Então, assim, por isso que eu digo, posso ter um leito resistente a 20 centímetros e eu posso colocar essa fundação mesmo, essa sapata corrida, só ali nos 20 centímetros, não é adequado, né? Então, assim, por quê? Porque eu vou tirar esse material que recobre esse meu terreno, né? Então, normalmente, a profundidade mínima de escavação, mesmo para sapata corrida, é meio metro, tá? E eu posso ter situações de até 1,5 m, né, de profundidade para encontrar esse leito resistente, mas ainda assim eu uso a fundação do tipo direta, rasa ou superficial, tá? Nesse desenho aqui vocês conseguem ver, olha, eu tenho aqui a profundidade da minha fundação, né, eu tenho aqui, ó, a fundaçãozinha bonitinha aqui, né, a caixinha, a cachopinha, tem uma lajezinha de lastro, né, a lajezinha de piso, o baldrame, que já é a conexão aqui da fundação com, né, pode ser um baldrame de alvenaria, um baldrame de concreto, né, e aqui eu já tenho a paredezinha saindo aqui, ó, né, então, essa aqui é uma estrutura, né, muito, muito representativa para essa sapata corrida simples, tá? Eu posso fazer esse tipo de fundação com as pedras naturais sem ligação, ou com alvenaria de tijolos, ou blocos, ou simplesmente as pedras. Então, olha aqui, eu acho que vocês lembram dessa fotografia que eu mostrei para vocês, quando eu falei dos materiais, tá? Então, esse senhor aqui, ele está fazendo a fundação para um muro, com certeza, e aí ele está usando as pedras, né? É um lugar que tem bastante pedra, então ele vai colocando aqui, vai fazer a fundação, para depois sair com os muros aqui, conforme a gente está vendo, tá? Bom, aí, por exemplo, né, o pessoal fala assim, mas a fundação é uma estrutura rígida, ela não deforma. Não. As deformações das camadas de solo, elas devem ser compatíveis com a estrutura. Então, assim, quando você aplica uma carga diferente no solo, então vai haver naturalmente a acomodação dessa estrutura sobre o solo vai receber essa estrutura e vai se acomodar. E essa deformação devido a essa acomodação, ela deve ser compatível com a estrutura. Então, não pode ser uma acomodação que aconteceu lá naquele prédio que eu mostrei para vocês, né, que deformou, rompeu. Né? Mas existe naturalmente, né? Então, eu tenho, aquele desenho aqui, eu tenho a superfície do terreno, tenho maciço de solo e tenho a camada indeslocável, que é a camada lá profunda, onde estão dispostos as minhas fundações lá embaixo, tá? Então, isso aqui é muito importante também. Um outro tipo de fundação do tipo direta, rasa, superficial, são os blocos de concreto simples, tá? E esses blocos de concreto simples, eles são indicados, né, quando a profundidade do solo, que vai fazer o carregamento dessas cargas, né, eu vou encontrar esse solo numa profundidade entre 1,5 m e 5 metros, tá? Então, aqui é um bloquinho, tá? Um bloquinho que não necessariamente tem uma armadura de aço, né, mas um bloquinho para receber as cargas, né? E, por fim, o que a gente chama de sapata isolada armada, né? Então, semelhante aos blocos que a gente viu aqui, aos blocos de concreto simples, onde não tem armadura metálica, as sapatas isoladas armada, eu também uso quando eu encontro o leito capaz de receber as cargas, ele se encontra a 1,5 m e 5 metros de profundidade. Só que aqui o nível de carregamento de tração, ele vai exigir uma armação de aço. No outro aqui, ó, eu não tenho, tá? Eu não tenho a necessidade de armar nos bloquinhos, né? Aqui, na sapata isolada armada, sim, eu já tenho aqui eu tenho um pilar de concreto, mas eu posso ter um pilar de madeira, né? E aqui a estrutura, ela tem uma camadazinha de
de metal, né, de ferro, que eu vou mostrar para vocês. A gente chega a dimensionar isso. Depois, queridos, então aqui, ó, vamos voltar aqui para a gente reforçar bastante. Ó, eu tenho, então, as sapatas, né, as fundações, elas se dividem em sapatas rasas ou superficiais, ou diretas, né, e as fundações indiretas ou profundas, tá? Então, dentro das rasas, eu tenho aqui, ó, a sapata corrida simples, né, onde eu encontro o leito capaz de suportar as cargas a uma profundidade entre meio metro e 1,5 metro, né, não menos que meio metro, né, que eu já falei para vocês os motivos, certo? Agora, eu posso executar esse tipo de fundação bastante simples com as pedras naturais, com alvenaria de tijolos, com blocos ou pedras de uma forma geral, né? E aí eu tenho que estar atento a essa questão da deformação, né, que deve ser adequada à estrutura. Aí, o segundo grupo são os blocos de concreto simples, né, e aí eu vou fazer uma cava entre 1,5 metro e 5 metros, então, o que significa dizer que o leito capaz de resistir às cargas que eu tenho para oferecer, ele se encontra dentro desse intervalo, entre 1,5 metro e 5 metros. E o carregamento de tração, né, que é das outras peças, ele não vai exigir uma alma metálica, né, uma armação de aço, tá? Então, eu só tenho a estrutura de concreto simples aqui, tá? E a última estrutura são as sapatas isoladas armadas. Então, igual aos blocos, eu vou indicar quando o leito responsável, né, em receber as cargas se encontra entre uma profundidade de 1,5 metro e 5 metros, e aí aqui o nível de carregamento por tração, ele exige uma armação de aço, então ele é significativo, ele precisa de uma armadura de aço, então ela é armadinha assim, tá? Aí, queridos, eu tenho o segundo grupo, lembra? As fundações indiretas ou profundas. Então, aqui, a camada de solo resistente, em relação ao nível de carregamento da estrutura, está abaixo de 5 metros de profundidade, então, camadas mais profundas, e ficaria inviável economicamente fazer uma fundação do tipo superficial, tá? Então, eu vou usar o quê? Eu vou usar as estacas, tá? Que se dividem em pré-moldadas e moldadas em loco, ou os tubulões, né? Então, aqui eu tô até com o equipamento aqui para colocação de estacas pré-moldadas, tá? Então, as estacas pré-moldadas, e aqui um tubulão. O tubulão, gente, se assemelha muito a um poço, né? Sabe aqueles poços tipo cacimba? Então, esse poço, ele é armado, né? Ele é todo estruturado aqui. Logicamente, essa estrutura, ela é indicada para construções de grande vulto, né? Então, mas eu também tenho as estacas para moldadas e moldadas em loco também. São as nossas aqui, eram todas estacas desse jeito, só que foram o CBS 01 eram pré-moldadas, e o CBS 02 foram moldadas em loco. O CBS 02 teve um processo produtivo bem diferente do 01, né? Então, o 01, ele foi, na grande parte das estruturas, vieram todas prontas, né, pré-dimensionadas, e foi montado. O CBS 02 prima pelas construções de loco, né? Muita coisa foi feita no local já, né? Então, voltando a falar das estacas, elas podem ser cravadas ou escavadas. Eu posso ter estacas de madeira, essa madeira pode ser roliça ou com uma seção uniforme, né, quadrada, retangular. O comprimento delas varia até 8 metros e elas suportariam até uma carga de 15 toneladas, tá? Uma coisa que eu sempre chamo atenção, né, é a questão da mudança constante de altura do lençol freático. Então, se a gente está numa região que a gente sabe que tem variação do lençol, ora a estrutura vai estar com um solo bastante úmido, ora ela vai estar num solo bastante seco, isso é temerário para a fundação, né? Principalmente quando eu vou fazer o uso das estacas de madeira, né? Então, a gente costuma dizer que o que apodrece a madeira não é o fato dela estar enterrada o tempo todo dentro da água, né? Então, assim, a gente vê muitas áreas alagadas, né? Principalmente áreas que a gente faz os lagos, né? Para as hidrelétricas, né? Então, tem muitas áreas em que não se tirou a madeira, né? Então, assim, e a gente consegue recuperar essa madeira, né? Então, os florestais que me digam, a gente consegue, não consegue, meninos? Vai O que depender vocês me muito dizem? vai Fala, Zé. depender muito do tipo de madeira, professor.
Claro que sim. Porque madeira com cerne é mais resistente, né? Que madeira com branquio, então vai depender muito do caso. Mas na maioria, sim. Eles resistem, assim, porque não há alternância também do seco e do molhado, né? Então, assim, se você tem uma condição constantemente úmida, lógico que, se você for comparar madeira por madeira, elas vão apresentar diferentes resistências, mas o fato, a alternância de seco e úmido, né, ela deteriora mais rapidamente a madeira. Não é isso, Zaida? Sim. Haja visto os forros de madeira. Quando eu falo sobre isso, eu lembro muito dos forros de madeira que a gente usava, que eu usava nas granjas, né? Então, como as granjas eram todas lavadas e lavadas de alto a baixo, né? Então, os forros eram continuamente lavados. A cada 28 dias era desmanchada uma sala, né, para retirar os animais e tal. Então, elas eram completamente lavadas, né, de alto a baixo. E aí, assim, ela levava o período todo para secar, né? Então, assim, ela ficava úmida, né? Lavava. Aí ela levava o intervalo em que a gente tinha para lavar de novo, ela ia demorando para secar, né? E aí, assim, quando de novo eu tinha que lavar. Então, continuamente eu tinha que fazer, nós tínhamos que fazer reparos nesses forros, né? Porque apodrecia, né? Apodrecia tudo jogar fora. Então, a gente tinha reparos continuados, né? É bem verdade, né, Zaida, que a madeira, a qualidade da madeira também interfere muito. Mas o fato de você ter essa alternância muito grande de água, seco, molhado, isso é muito ruim para a madeira, né? Então, não era madeira tratada como a gente tem visto hoje em dia. Naquela época não era comum. Essas madeiras que a gente tem falado agora, essas madeiras autoclavadas, não me lembro. Não era. Era madeira comum. Não era esse tipo de coisa, não. Que essas madeiras resistem um pouco mais, né? Então, como eu falei para vocês, elas podem ser cravadas ou escavadas. Quando eu falo em estacas cravadas, elas são feitas, né? Elas são construídas aqui fora e elas são cravadas no solo, tá? Agora, as escavadas, eu construo essa estaca no solo, tá? E aí eu posso usar como material para essas estacas, a madeira, como eu falei para vocês, né? E eu posso, logicamente, usar o concreto pré-moldado, né? Que você constrói essa estrutura fora, né? Que é o que eu falei para vocês. O CBS-01 foi todo trazido de fora, então todas as nossas estacas, as nossas vigas, tudo, os nossos pilares foram todos pré-moldados, trazidos, né? Para a obra pronto já. Se eu não me engano, foi a própria empresa que produziu, a própria empresa que construiu o prédio, né? Normalmente, né, deve apresentar uma boa resistência à compressão, à tração, porque eles são pré-moldados e são com estrutura metálica, né? Então eles devem resistir tanto à compressão quanto à tração e também contra a flambagem, né? Lembra da flambagem? Então, a gente fala de flambagem para madeira, porque a gente menciona estruturas de madeira, mas as estruturas de concreto pré-moldado, concreto, né, elas são armadas e elas devem resistir aos esforços de flambagem também. Esse tipo de madeira ou de estaca pré-moldada, né, ela é bastante resistente, mas assim, ela apresenta uma fragilidade no momento de se fazer a cravação no terreno, né? Então a gente tem que proteger, porque como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar no lugar e vai bater, né, para ela aprofundar no terreno. Então esse atrito, né, sobre o material, ele vai causando injúrias, né, nessa parte superior da estaca, tanto na de concreto quanto na de madeira. Então, a gente normalmente protege essa camada superior, né, com uma proteção para você ir batendo, e normalmente essa estaca, ela tem um tamanho maior do que ela precisa em termos de profundidade, então você descarta aquela parte que sobrou, né, vamos dizer assim. Os tubulões, como eu falei para vocês, são soluções para altas cargas da estrutura. Então, por exemplo, uma estrutura para uma ponte, para um edifício muito alto, né? Eu acho que aqui nós não usamos tubulões, acho que foram todas estacas mesmo. Então, construções de grande vulto, normalmente vocês têm como fundação os tubulões.
Então, eles recebem uma camisa metálica, né? Ele é revestido, ele pode ser, para não desmoronar, né? E ele pode ser executado a céu aberto, como vocês estão vendo aqui, né? Ou por meio de ar comprimido. Então, normalmente, quando você está falando de uma estrutura construída dentro da água, por exemplo, né? Então, você tem que ter um local, né, protegido aqui, então vai aprofundando no solo, e isso aqui tem atmosfera controlada e tal. Então, isso é uma estrutura bastante complicada e, lógico, cara, né? E não é para ser feita de qualquer forma em qualquer lugar, né? Então, esses tubulões são dessa forma. E é basicamente isso, queridos. Então, dessa aula, o que eu quero que vocês guardem, né? Vou voltar aqui para a gente conversar. O que são as estruturas de fundação, né? Quais são os critérios que eu uso para o estudo e para a escolha delas, tá? Eu tenho que ver também a questão desse aprofundamento, por que a gente não faz raso, por que a gente aprofunda no solo, né? Quais são as características, e a divisão, basicamente, né? Então, eu tenho as fundações rasas ou superficiais ou diretas, né? E as fundações indiretas ou profundas. Dentro das fundações rasas, ou superficiais ou diretas, eu tenho a sapata corrida simples, os blocos de concreto simples e a sapata isolada armada. Sim? E dentro das fundações indiretas ou profundas, eu tenho o quê? Eu tenho as estacas e os tubulões. E dentro das estacas, eu tenho as permudadas e as moldadas em loco, tá? E aí os tubulões eu posso, e é bom, cravadas ou escavadas, de madeira ou de concreto, armado, né? E aí, os tubulões, então, como eu falei para vocês, são estruturas mais complexas, né, reservado para a solução de altas cargas da estrutura, normalmente estruturas de ponte, edifícios muito altos, estruturas grandes muito, né, e eles podem ser construídos, geralmente são encamisados para evitar o desmoronamento do terreno ao lado, né, executados a céu aberto, ou usando uma cabine, né, uma cápsula com ar comprimido, para ser feito esse trabalho. Então, assim, é basicamente isso, né? Eu quero que vocês lembrem, eu quero que vocês conheçam, esse material está lá disponível para vocês, tá? Então, assim, a gente vai dimensionar as sapatas diretas, né? A sapata corrida, a sapata isolada, nós vamos dimensionar essas estruturas, né, na semana que vem, e aí a gente vai analisar as construções, as cargas, e a gente vai calcular isso para os nossos galpões, né? Quero saber se ficou alguma dúvida dessa parte teórica. Ela não é uma coisa complexa. Entenderam bem direitinho? Tranquilo? Tranquilo, Murilo? Tem muita coisa na internet, tem muita coisa nos livros também, né? Tem muita coisa, né? Então, assim, a prof faz um resumo das coisas para vocês, tá? Das coisas que são mais importantes que eu quero que vocês saibam. E aí, assim, com base nesse resumo, a gente faz os exercícios, né? Mas tem muita coisa de fundação, assim como de pilar também, tem muita coisa, né? Enfim, tem muita coisa de muita coisa, né? E muita coisa ligada à construção civil, né? Então, assim, a gente usa muita coisa da construção civil na construção rural, né? Não temos muitos livros de construções rurais, né? Não tem muita coisa, assim, tem pouca coisa de construção rural. Então, assim, poucos livros mesmo que trabalham com projetos na área rural, né? Então, a gente faz a adaptação de muita coisa da construção civil para as construções rurais, tá? Bom, era isso, meninos. Então, assim, combinados agora estaremos, né, amanhã, quarta-feira, a 1 hora, então, abre o questionário de vocês, tá? Então, abre 1 hora às 13 horas e fecha às 19 horas, tá? Então, vocês têm 10 minutos para responder, tem duas tentativas para fazer, né? E aí, assim, ele é a tarefa dessa semana, uma coisa mais simples, tá? Semana que vem, sim, aí a gente vai começar a fazer os cálculos, eu vou apresentar todos os cálculos para vocês, as fórmulas, todas as coisas, todos os encaminhamentos, e aí a gente vai começar a trabalhar os exercícios. Tranquilo?
É das duas uma, né? Ou entenderam tudo e estão quietinhos porque entenderam tudo. Diga, Zaida. Por hora, sim. Por hora, sim. Ou estão entendendo tudo e tá, beleza, ou então não entenderam nada e estão quietinhos porque estão meio assim. E o que essa mulher está querendo falar com tudo isso? Mas não tem perigo. Então, semana que vem nós nos encontramos de novo. E aí, então, venham com as calculadoras, porque nós temos. Vamos ver nos. Exatamente, Eduardo. Vamos, como diz o povo, vamos se ver no cálculo. Vamos se ver. Mas é tranquilo, tá? Me diga uma coisa, vocês estão conseguindo acompanhar as aulas conforme nós estamos trabalhando assim? Quero o retorno de vocês. Tá indo, Zaida? Sim, bem tranquilo, prof. Está bem Tá? didático para entender, assim, para acompanhar bem. Eu, pelo menos, estou conseguindo bem tranquilo. E olha que eu tenho dificuldade com cálculo, né? E tem uma outra coisa aqui que o Juliano falou, né? E o bom é que fica gravado. Sim. O bom é que fica gravado, né, Zaida? Aí, se tem dúvida, aí entra lá na aula com a prof de novo e dá uma olhada na prof. Eu só... Oi, Zaida, fala. Dá um pulinho lá e olha a aula daí, né, de novo. Exatamente. E se não entendeu, pega o WhatsApp, escreve para a prof. Pega o WhatsApp, liga para a prof, liga para a Tuane, tá? Então, assim, não pode ficar com dúvida. Como a coisa é cumulativa, não deve, tá? Então, assim, por isso que eu vou fazendo de pulinho em pulinho as coisas, para ficar direitinho, para edificar, né? Então, assim, a minha intenção não é ser conteudista, né? Deitar um monte de coisa errada e vocês que se virem. Essa não é a minha intenção. A intenção é que vocês consigam acompanhar e ir evoluindo, irmos construindo esse conhecimento das construções rurais, tá? Então, que a gente consiga entender bem direitinho como é que é o processo, né? E sabendo esse básico, depois outras coisas ficam relativamente mais simples, tá? Depois é fórmula, depois é cálculo, é matemática, né? Que vocês conhecem bem. Combinado, queridos? Então, se vocês tiverem qualquer questão, não guarde para vocês, né? Compartilha, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, a gente está sempre aberto aqui a responder e a conversar, tá bom? E deixei gravado lá a questão das presenças, como é que é, a questão da segunda chamada, porque diuturnamente eu recebo mensagens questionando sobre isso, né? E aí eu digo, mas olha, eu já expliquei tantas vezes, então agora, mais que tudo, fica gravadinho ali para vocês não terem dúvidas, tá bem? Qualquer coisa vocês têm plano de ensino também, tem tudo direitinho. E durante essa semana eu publico as notas de vocês também, tá? Eu atualizo as planilhas e publico as notas. E aviso vocês no mútuo. Combinado? Então, beleza. Então, ó, essa aula não é uma aula longa. Eu agradeço muito a presença de vocês, tá? É sempre muito bom a gente estar junto, né? Eu fico sempre muito feliz. E eu espero vocês semana que vem aqui, tá? Com as calculadoras e com o caderno de construções. Combinado? Quietinhos. Beleza, então. Então, olha, um grande beijo da prof para vocês, tá? Fiquem com Deus, se cuidem muito e até a semana que vem. Obrigado, Juliano. Pois é, essa Páscoa vai ter meio esquisita, né? Mas quem sabe uns coelhos bons vem por aí, né? Ai, tudo que eu mais quero é a vacina, viu, gente? Se pudesse um coelho de Páscoa, uma vacina para mim, ia ser ótimo. Mas tudo bem, deixa quieto. Uma hora vem, né? Tchau, queridos. Olha, fiquem com Deus, viu? Vou encerrar a gravação aqui para poder baixar para vocês. Tudo de bom, feliz Páscoa para vocês, viu? Fiquem com Deus. Até! Tchau, Bruna! Tchau, Diego!